Olá, meus amigos! Na aula de hoje, nós vamos estudar uma das narrativas mais importantes da antiga Mesopotâmia, o Enuma Elish, conhecido tradicionalmente como o épico babilônico da criação. Essa aula ela será dedicada apenas ao mito babilônico. Antes de fazermos qualquer comparação com outros textos, nós precisamos compreender o Enuma Elish por ele mesmo, seu contexto, sua estrutura, seus personagens principais, a sua visão dos deuses, a sua explicação da criação do mundo e a sua compreensão do lugar do ser humano. A expressão Enuma Elish vem das primeiras palavras do poema em acádio e significa, de modo geral, quando do alto. Era comum na antiguidade que uma obra fosse conhecida pelas suas primeiras palavras. Então, quando falamos em Enuma Elish, estamos falando do poema que começa com uma expressão, quando no alto. Esse texto é chamado de Épico Babilônico da Criação porque narra a origem da ordem cósmica, a organização do mundo, a ascensão de Marduk, a derrota de Tiamat e a distribuição das funções divinas e a criação da humanidade. Mas é muito importante compreender uma coisa desde o início. O Enuma Elish, ele não é apenas uma narrativa sobre a criação do mundo. Ele é também uma narrativa sobre o poder. Ele explica como o cosmos foi organizado, mas também explica por que Marduk, o grande deus da Babilônia, ocupa o lugar supremo entre os deuses. Por isso, o Enuma Elish é ao mesmo tempo cosmogonia, teologia, mito político e legitimação religiosa da cidade da Babilônia. Vamos começar um pouco com a parte mais histórica. O Enuma Elish ele foi preservado em tábuas de argila escritas em escrita cuneiforme. Essas tábuas e fragmentos chegaram até nós, principalmente por meio das escavações realizadas em Nínive, a antiga capital assíria, especialmente no contexto da Babilônia de Assurbanipal. Assurbanipal foi um dos grandes reis assírios do século VII a.C. Ele reinou aproximadamente entre 668 e 631 a.C. e reuniu uma das maiores coleções de textos cuneiformes da antiguidade. Essa biblioteca ela continha milhares de tábuas de fragmentos com textos literários, religiosos, mágicos, administrativos, científicos e astronômicos e também mitológicos. No século XIX, as escavações em Nínive trouxeram à luz uma enorme quantidade de materiais. Entre os nomes importantes ligados a essas descobertas estão Austin Henry Layard e Rasmus Hassan. Hassan, especialmente, ele aparece associado à descoberta de muitos fragmentos encontrados no ambiente da antiga biblioteca e do palácio de Nínive. Depois, estudiosos como George Smith, ligado ao Museu Britânico, tiveram, então, papel na leitura, na tradução e na divulgação desses textos mesopotâmicos. E no século XIX, a publicação de textos babilônicos sobre a criação e dilúvio causou então um grande impacto no mundo acadêmico e religioso, porque mostrava que os povos da Mesopotâmia eles possuíam narrativas antigas sobre temas fundamentais da existência humana. Isso nos mostra que o Enuma Elish ele não é um texto qualquer. Ele pertence a um mundo altamente desenvolvido, com escrita, com escolas de escribas, com palácios, com templos, arquivos e uma longa tradição literária. Agora vamos entrar no conteúdo do mito propriamente. O Enuma Elish ele começa antes da organização do mundo. Antes do céu e da terra estarem ordenados, aparecem as águas primordiais. De um lado, nós temos Apsu, associado às águas doces subterrâneas, e do outro temos Tiamat, associado ao mar, às águas salgadas, ao oceano primordial. Essas águas não são apenas elementos naturais, elas são também realidades divinas. E no pensamento mítico mesopotâmico, natureza e divindade não estavam rigidamente separados como em nossa forma moderna de pensar. As formas da natureza aparecem personificadas, divinizadas, dotadas de vontade e de poder. Apsu e Tiamat, eles representam, portanto, o estado primordial anterior à ordem plena do cosmos, a vida,
a potência, a geração, mas ainda não há uma ordem estável e bem definida. Dessas realidades primordiais surgem novas gerações de deuses, mas o surgimento dos deuses mais jovens, eles provocam uma certa perturbação. Eles fazem barulho, movimentam-se, incomodam os deuses primordiais. Apsu, incomodado, ele deseja eliminar os deuses mais jovens. Ele não suporta a perturbação que eles causam. Aqui aparece um tema muito interessante na mitologia mesopotâmica. O conflito entre gerações divinas. Os deuses mais antigos são perturbados pelos deuses mais jovens. Então, a ordem divina não é pacífica desde o começo. Ela é marcada por tensões, disputa e ameaça. Apsu acaba sendo vencido, mas o conflito não termina. Tiamat, que no início ele aparece como uma espécie de matriz primordial, transforma-se depois na grande força ameaçadora. Ele se levanta contra os deuses mais jovens e prepara um combate cósmico. Tiamat é uma das figuras centrais do Enuma Elish. Ele representa as águas primordiais, o oceano caótico, a potência informe que precisa ser dominada para que a ordem do mundo possa surgir. É nesse contexto que surge Marduk. Marduk é o grande herói divino do poema. Ele é apresentado como forte, poderoso, extraordinário, capaz de enfrentar aquilo que os outros deuses temem. Quando Tiamat se torna ameaça, os deuses precisam de alguém que possa vencê-la. Marduk se apresenta como esse campeão, mas Marduk não aceita lutar de qualquer maneira. Ele exige uma condição. Se vencer Tiamat, deverá receber a autoridade suprema entre os deuses. Esse ponto ele é fundamental. Marduk não busca apenas vencer uma batalha. Ele busca reconhecimento, ele busca soberania, ele busca realeza divina. O combate contra Tiamat é também o caminho para a sua ascensão política e religiosa dentro do panteão. Os deuses, então, reúnem-se em assembleia. Eles deliberam, reconhecem o poder de Marduk e conferem a ele a autoridade. Essa cena é muito importante porque revela como o mundo divino é imaginado de forma política. A assembleia, decisão, ressentimento, hierarquia, poder e realeza. O Enuma Elish, portanto, apresenta o mundo dos deuses como uma realidade organizada de modo semelhante às estruturas políticas humanas. A liderança, a autoridade, conflito, votação simbólica, juramento, soberania e concentração de poder. Depois de receber a autoridade, Marduk ele parte para o confronto com Tiamat. Esse é o grande momento épico do poema. Marduk enfrenta Tiamat, a potência caótica primordial. Ele usa armas, ventos, redes e força divina. O combate é apresentado como uma luta decisiva entre a ordem futura e o caos primordial. Marduk vence Tiamat e com essa vitória torna-se o grande soberano entre os deuses. Mas a vitória não é apenas destruição. Depois de derrotar Tiamat, Marduk utiliza o corpo dela para organizar o cosmos. Essa é uma das imagens mais fortes do Enuma Elish. O mundo é estruturado a partir do corpo de Tiamat. O corpo da potência vencida é divino, separado e transformado em arquitetura cósmica. Aquilo que antes era ameaça torna-se estrutura. Aquilo que antes era caos torna-se matéria ordenada. A desordem não é simplesmente eliminada, ela é submetida, reorganizada e convertida no mundo. Aqui vemos uma das ideias centrais do mito. Criar é ordenar. Criar não significa apenas fazer algo existir. Criar significa separar, dividir, estabelecer limites, colocar cada coisa no seu lugar. O cosmos nasce quando a força caótica é vencida e transformada em ordem. A criação no Enuma Elish é uma criação por vitória, é uma criação por combate, é uma criação que nasce da imposição do poder sobre uma potência primordial. Depois da derrota de Tiamat, Marduk organiza o cosmos. Ele separa as águas, estabelece o céu, organiza os astros, regula o calendário, define tempos, distribui funções e estrutura a realidade. Essa organização dos astros é muito importante para o mundo mesopotâmico.
Os povos da Mesopotâmia tinham grande interesse pela observação do céu, né? Pelos ciclos do tempo, pelos preságios, pelo calendário e pela relação entre os movimentos celestes e os acontecimentos terrestres. Quando Marduk organiza os astros, ele não está apenas decorando o céu, ele está organizando o tempo, está definindo os ciclos, está criando uma ordem que permitirá o calendário, o culto, os rituais, a agricultura e a interpretação do mundo. O cosmos mesopotâmico é cosmos de sinais. Os astros indicam tempos, os deuses governam funções, a cidade ocupa um lugar sagrado. O templo é centro de realização entre homens e deuses. Nada é neutro. Tudo está dentro de uma grande ordem cósmica religiosa. Depois de organizar o cosmos, Marduk também organiza o mundo divino. Ele distribui funções entre os deuses, ele define posições, ele estabelece hierarquias. Sua autoridade não aparece apenas no fato de vencer Tiamat, mas também em sua capacidade de administrar o mundo depois da vitória. Marduk é guerreiro, mas também legislador cósmico. Ele vence, mas também organiza. Ele derrota, mas também distribui. Ele impõe ordem ao caos, mas também estrutura a vida dos deuses. Por isso, o Enuma Elish deve ser lido como uma narrativa de ordenação total. O poema não se interessa apenas pela origem física do mundo. Ele quer explicar a ordem inteira da realidade, o lugar dos deuses, a centralidade da Babilônia, a função do culto, a origem da humanidade e a supremacia de Marduk. Nesse ponto, aparece a cidade da Babilônia. Babilônia não é apenas um detalhe geográfico. No Enuma Elish, ela aparece como centro religioso e político. A supremacia de Marduk está ligada à centralidade de sua cidade e do seu templo. A vitória cósmica de Marduk legitima também a grandeza religiosa da Babilônia. Esse é um ponto muito importante. O mito serve também para fundamentar uma identidade política e cultural. Ao narrar a vitória de Marduk e sua elevação sobre os deuses, o poema também afirma a importância da cidade da Babilônia no mundo mesopotâmico. O mito organiza o céu, mas também legitima a terra. Organiza o panteão, mas também valoriza uma cidade, um templo e uma tradição religiosa. Depois disso, o poema apresenta a criação da humanidade. E aqui chegamos a um dos temas mais interessantes no Enuma Elish. A humanidade, ela é criada para servir aos deuses. Os deuses precisam de descanso, eles precisam ser aliviados do trabalho. O mundo divino exige manutenção, culto, oferendas, produção rituais e ordem. Então, a humanidade é criada para assumir essa função. Em algumas formulações do mito, o ser humano é criado a partir do sangue de um deus vencido ou culpado. Isso dá à humanidade uma origem ambígua. O ser humano possui algo derivado da esfera divina, mas nasce marcado por subordinação. Ele não é simplesmente animal. Há nele algo que vem do mundo dos deuses. Mas ele também não se torna Deus. Sua condição é funcional. Ele é criado para trabalhar, cultuar, produzir, manter templos, oferecer alimentos e sustentar a ordem religiosa do cosmos. Essa é a antropologia do Enuma Elish. Antropologia significa visão sobre o ser humano. E no Enuma Elish, o homem ele é necessário, mas é subordinado. Ele é importante, mas sua importância está ligada à função que ele desempenha. Ele existe para servir. Ele ocupa um lugar dentro de uma ordem que já foi estabelecida antes dele ser criado. O ser humano entra em um cosmos pronto, hierarquizado, governado por Marduk e estruturado pelos deuses. Ele não define a ordem, ela o sustenta. Isso nos ajuda a compreender como o mundo antigo babilônico via a relação entre a humanidade e a divindade. Os homens não existem isoladamente, eles existem em relação aos deuses, trabalham para os deuses. Eles oferecem sacrifícios para os deuses, eles mantêm o culto, eles preservam os templos, produzem alimentos, sustentam a vida religiosa da cidade. O trabalho humano, nessa visão, possui então um sentido cultual. Não é apenas trabalho econômico, é trabalho dentro de uma ordem sagrada. A humanidade trabalha porque os deuses precisam que a ordem seja mantida.
O homem cultiva, constrói, oferta e serve porque essa é a sua função no cosmos. Ao mesmo tempo, essa função revela uma hierarquia profunda, e no topo está Marduk, soberano entre os deuses, e abaixo os demais deuses distribuídos em suas funções. Depois, o cosmos organizado, os céus, os astros, a água, a terra, a cidade, o templo, e dentro dessa ordem, a humanidade criada para servir. O Enuma Elish é, portanto, uma narrativa de hierarquia. Hierarquia entre deuses, hierarquia entre cosmos e caos, hierarquia entre cidade e mundo, hierarquia entre deuses e seres humanos. Tudo precisa ter lugar, tudo precisa cumprir a função, tudo precisa permanecer dentro da ordem estabelecida. E essa é uma das grandes contribuições do Enuma Elish para a nossa compreensão da mentalidade babilônica. O mundo só existe como um mundo organizado porque uma força soberana venceu o caos e estabeleceu fronteiras. O caos precisa ser contido, as águas precisam ser separadas, os astros precisam ser ordenados, os deuses precisam ser distribuídos. A humanidade precisa de trabalho. O templo precisa ser mantido, a cidade precisa ser centralizada. Esse é o universo, pessoal, simbólico do Enuma Elish. Agora, é importante destacar que esse mito não deve ser lido apenas como uma fantasia antiga. Para os babilônicos, ele expressava uma forma de compreender a realidade. Ele dizia algo sobre o poder, sobre a cidade, sobre os deuses, sobre o culto, sobre o trabalho humano e sobre a ordem do mundo. O mito não era apenas entretenimento, ele tinha uma função religiosa, política e social. Ele ajudava a explicar por que Marduk era supremo, ajudava a justificar por que Babilônia ocupava um lugar central, ajudava a mostrar por que a humanidade deveria servir aos deuses, ajudava a interpretar o cosmos como uma ordem construída contra o caos, ajudava a reforçar a importância do templo, do culto, da realeza, e por isso Enuma Elish provavelmente teve grande importância em contextos rituais, né, especialmente ligados à celebração da ordem cósmica e da realeza divina. Ao ser recitado, o poema não apenas contava uma história antiga, ele atualizava uma visão de mundo. Ele reafirmava simbolicamente a ordem que sustentava a cidade, o templo e a autoridade religiosa. Portanto, pessoal, estudar o Enuma Elish é entrar no coração da imaginação religiosa babilônica. É compreender como uma antiga civilização pensava a origem do mundo, a função dos deuses, o poder da cidade, a importância do culto e o lugar do ser humano. Na próxima aula, nós vamos estudar outro mito fundamental da Babilônia, Atrahasis, uma narrativa que a humanidade é criada para trabalhar, mas depois se multiplica, faz barulho, incomoda os deuses e passa a ser controlada por pragas, fome, esterilidade e pelo dilúvio. Nos encontramos na próxima aula. Até lá!